questão aqui da FGV sobre responsabilidade solidária. O José registrador, por um lapso na hora de registrar o contrato de uma escritura de compra e venda de um imóvel, esqueceu de exigir a guia de pagamento do ITBI. E nesse local tem uma responsabilidade que é atribuída ao registrador. E a responsabilidade, lembra lá pelo CTN, que é dada por lei, né? Então, ele já diz que tem nesse local, né? Ou seja, tem lá na legislação municipal. Então, quem tem a responsabilidade para fazer isso, o registrador tem a responsabilidade. Então, o fisco municipal percebeu que o tributo não foi pago e realizou o lançamento de ofício e notificou o contribuinte e notificou o registrador para pagar o débito. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Aí ele pergunta assim, o que vai acontecer com o José nesse caso? E agora, José? Bom, já vamos responder a pergunta e a gente vai dar uma olhadinha lá no código. O José vai responder a dívida por sua omissão, mas apenas no caso de impossibilidade da exigência do contribuinte no cumprimento da obrigação principal. O que significa? Que ele vai responder sim, só que primeiro você vai cobrar o contribuinte. Então, o contribuinte primeiro, e aí depois você vai para o responsável. Contribuinte primeiro e depois responsável. Só que quando a gente lê lá no CTN, a gente vai ver que está escrito solidariedade. Olha aqui, ó, responsabilidade de terceiros. Aí ele fala que responde solidariamente. Mas olha só, o próprio artigo aqui fala, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento pelo contribuinte. Então, quer dizer, então contribuinte primeiro e depois você vai atrás do responsável. Vamos dar uma olhada aqui, uma lidinha rápida no artigo para a gente encontrar onde que está o José aqui. Pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, tutores e curadores pelos tributos dos tutelados e curatelados, administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, inventariante pelo tributo do espólio, síndico e comissário pelos tributos devidos pela massa falida e concordatário, tabeliães e escrivães e demais serventuários. Achamos o José, ó, demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre atos praticados por esses, ou perante eles em razão de seu ofício. Então tá aqui o José, a gente achou o José aqui. E vamos só terminar então o artigo, os incisos. Sócio, no caso de liquidação de uma sociedade de quê? De pessoas, tá? Então, ó, sócio, liquidação, no caso de uma liquidação, tá liquidando uma sociedade de quê? De pessoas. Bom, vamos aproveitar para revisar o restante, ó. O disposto nesse artigo só vai se aplicar nas penalidades moratórias, tá? Só penalidades moratórias, essa galera da solidariedade. A gente pode chamar isso aqui de uma solidariedade fake, tá? Solidariedade fake por quê? Porque primeiro você vai atrás do contribuinte, depois você vai atrás do responsável. Então, você pode perceber que nessa solidariedade aqui a gente tem um benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Primeiro você cobrar um e depois ir atrás do outro. Então, tem uma ordem de cobrança. É solidariedade? Quando a questão perguntar pra gente se existe essa solidariedade, se isso aqui é uma solidariedade, a gente vai dizer que é uma solidariedade, mas se ela der a entender que ela tá querendo que a gente saiba dessa informação, igual foi o caso da nossa questão, a gente tem que saber disso. Que essa aqui é uma solidariedade somente fake, uma solidariedade que só tá escrito na lei sobre isso, ó. Isso aqui não é uma solidariedade real, porque primeiro você cobra o contribuinte, depois você vai atrás do responsável. Então tem uma ordem de cobrança. Então, se tem ordem de cobrança, na verdade é uma subsidiariedade. Mas a lei diz que é solidariedade. Enfim, tem que guardar isso porque cai em prova. Então a gente viu aqui que nesse caso de solidariedade, o responsável ele só vai responder por aquelas penalidades de caráter moratório. Então, como a gente já tinha visto, o registrador José responde pela sua omissão, mas apenas no caso de impossibilidade de exigir do contribuinte o cumprimento da obrigação principal. Assim, e também tem um caso aqui que a gente tem que lembrar aqui, que eu não frisei isso aqui, mas ele está respondendo porque ele agiu com uma omissão ali, né? Ele tinha a responsabilidade de fiscalizar se estava sendo cobrado aquele tributo, e ele não cobrou. Então, por isso ele responde de maneira subsidiariamente, mas responde. Agora, olha só, se tivesse praticado um excesso de poder, uma infração à lei, a contrato social e estatuto, aí nesse caso a responsabilidade dele passaria a ser pessoal.